Olá pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. Hoje estamos na Fábrica Braço de Prata para a segunda gravação ao vivo com duas mulheres muito inspiradoras, a Selma Wamous e a Catarina Marques Rodrigues. Este episódio dá início a uma proposta que nos move: juntar mulheres, podcasters, em conversas abertas sobre o que inquieta, motiva e alegra. Quisemos abrir espaço ao inesperado, com mulheres que criam a partir do compromisso com um mundo mais justo e como estamos a precisar. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Eu acho que começas agora tu com a introdução da Selma. Oh, sim. Então vamos a isso. Vamos a isso. Selma Wamous, presente de Natal, não apenas para a família, mas para todas as pessoas que têm a felicidade de conhecer a sua música num destino profetizado pela avó Ana. Pessoa de fé, voz que nos liga às línguas de Moçambique e amplifica a defesa dos direitos humanos. A nossa convidada é também, desde o ano passado, ou desde este ano, uma das anfitriãs do podcast 5 à Quinta da Antena 1. Desde o ano passado. Bem-vinda, Selma. Oi, muito obrigada. Karima, fico muito feliz e eu sinto-me pequenina, devo já dizer. Sinto-me assim? Muito pequena com o meu 1,63 m aqui perante estas três mulheres. Porque para já convidarem-me enquanto podcaster é sim uma enorme responsabilidade. Eu tive o convite do Nuno Galopim para fazer parte de um conjunto de programas que são os 5 à Quinta na Antena 1, e aquilo que mais alegria ou mais alívio me trouxe foi: podes falar sobre o que tu quiseres. Então, mas ao mesmo tempo percebo e encontro aqui, naquilo, em especial naquilo que a Georgina partilhou, este sentido humano e humanitário. Né? E eu acho que é esse o principal elo que nos liga, os laços humanos, e apraz-me muito do trabalho que eu consigo captar, seja do tal podcast, seja do trabalho da Catarina. Nem sempre os assuntos são os mais polémicos, nem sempre as pessoas são as mais conhecidas, porque acho que num mundo digital em que se querem muitos likes e em muitos streams, etc., às vezes esquecemos de olhar uns para os outros, esquecemos de olhar para os nossos vizinhos, para a nossa família, porque estamos mais preocupados em parecer ser do que realmente ser. Né? E a mim agrada-me muito, obviamente há assuntos na ordem do dia que são fundamentais, mas eu acho que eles são mais transversais a valores fundamentais que começam numa base de amor incondicional, começam numa base de respeito, e que, se ele for feito de uma forma micro, de uma forma macro, nós podemos viver numa sociedade melhor. Então fico um pouco mais tranquila por não as ver como figuras públicas,
No outro dia fui pesquisar o meu nome por qualquer motivo e vi lá figura pública. Eu pensei, Deus me livre. Não, eu sou música, cantora, autora, compositora, performer, mãe, sou tantas coisas, mas jamais quero ser uma figura pública. Eu quero ser alguém, quero ser uma cidadã que pelas suas convicções de cidadania utiliza a sua arte, utiliza a sua visibilidade para falar sobre as coisas que acha que são importantes, mas fico muito feliz em poder estar aqui com estas mulheres que olham para o outro e que não têm medo às vezes de dizerem algumas verdades menos simpáticas, mas com o fim não de ofender, não de magoar, mas com o fim de transformar e de nos fazer pensar, de fazer refletir. Por isso, muito obrigada, Karimam. Grata, Selma. É isso mesmo, Selma. E agora passo à apresentação não da dona de casa, mas da dona da casa. É muito diferente. É muito diferente. Há quem escolha as palavras como quem escolhe sementes, com delicadeza, coragem e intenção. A Catarina Marques Rodrigues é uma dessas semeadoras de histórias. Jornalista de corpo inteiro, coração atento e escuta afiada. Não escreve apenas sobre o mundo, ela interroga-o. Traz luz às margens, dá palco ao que costuma ser silêncio. Da televisão à investigação, das páginas escritas aos documentários, a Catarina tem desenhado uma narrativa de justiça onde a verdade se conjuga com a empatia. É com gratidão e entusiasmo que acolhemos a ti e a Selma, que não estão aqui apenas para informar, mas que também estão para cuidar e para cuidar deste nosso mundo que tanto precisa. Bem-vinda, Catarina. Olá, obrigada pela introdução, primeiro que tudo. É sempre mais fácil estar nesse papel do que neste. Achas? Eu gosto mais de estar nesse, de fazer entrevistas, de colocar questões e também gosto de vez em quando dar as minhas opiniões, mas sinto-me mais confortável a interrogar o outro. Então, para quem não me conhece, eu de facto tenho um programa que se chama Dona da Casa, que na verdade no início a ideia era ser dona de casa, mas depois eu é que disse não, acho que dona de casa não é tão aquilo que eu quero transmitir, mas sim uma ideia de poder e de reivindicação, e então não é a pessoa que está lá, mas é sim a pessoa que transforma a expressão numa expressão forte e numa expressão de propriedade. Que é na Antena 3, estamos na RTP Play, no YouTube e também em podcast, e aos sábados às 11 da manhã na Antena 3, em que eu vou entrevistando mulheres, mas não só. A Selma dizia-me, eu achava que eram só mulheres. Não, também são alguns homens, mas aqui eu faço o contrário, que é os homens que vão têm que provar que são mesmo muito bons para ir. Sabem aquela história as mulheres têm que ter mérito para estar num lugar? Eu no meu programa faço o contrário, que é eu vou convidando mais mulheres e depois os homens que vão têm que ter alguma ligação com a questão, ou com a igualdade de género, ou com as questões do racismo, do poder, enfim, alguns deles foram o rapper Valete, por exemplo, o Dino de Santiago, o Adolfo Mesquita Nunes, e agora esta semana o Rui Tavares. Já são tantos que uma pessoa já tem que pensar. Olha, mas fazes uma triagem antes? Faz assim um teste e depois vês quais é que são os resultados? Com outras pessoas ou eu com própria? Com os homens? Sim, ou seja, eu já escolho alguém que eu sei que tem alguma ligação com o tema. Com as mulheres também faço isso naturalmente, não é? Mas tento dar primazia a vozes femininas porque tipicamente há muito menos vozes femininas no espaço público a darem a sua opinião, e isso não sei o que digo, sendo jornalista também são os números que o dizem, que há muito menos mulheres comentadoras nas televisões, e depois se formos então a funilar, muito menos mulheres de diferentes etnias, de diferentes orientações sexuais, mesmo que a orientação sexual seja algo que não se consegue ver, não é? Ninguém sabe a orientação de ninguém, mas ainda assim há pouca diversidade de género, e depois das várias características que nós temos, porque o grupo mulheres é um grupo muito abrangente, tal como o grupo homens. Há muitas mulheres de muitas origens sociais, de muitas preocupações, de muitos tipos de estudos, de muitas vontades, de muitos gostos. Então eu tento trazer essa diversidade para o programa, e façam-me perguntas, porque eu posso ficar aqui a falar horas, portanto, a mim e a Selma. Portanto... Olha, temos uma pergunta de arranque. Sim. O que é que vos tem surpreendido? Temos que começar pela Selma. Bem, eu acho que a empatia continua a surpreender-me, porque eu acho que começamos a ficar todos assim meio anestesiados.
quando diariamente vemos imagens violentas, agressivas, seja femicídio, seja guerras, seja... Eu preciso, eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso fazer uma desintoxicação muitas vezes da minha alma, do meu corpo, dos meus olhos. E há uma normalização da violência e ouvimos números horríveis de muitas coisas e de muita gente. E perceber que é muito mais do que empatia. E perceber que há pessoas que se entregam e que se dão ao outro de uma forma... com compromisso, com missão. E eu tenho entrevistado pessoas que têm o mote do meu programa é Hoio Hoio, que significa sejam bem-vindos. O meu compromisso é sempre convidar pessoas com o coração agigantado, seja ele nas áreas em que forem, mas procurar pessoas que têm compromisso. Estou a pensar alguns convidados que tive, o António Brito Guterres ou a Gisela Casimiro, têm um compromisso para com esta cidade, têm um compromisso para com a justiça social. Convidei o Pedro Matos e a Cândida Pinto. A Cândida Pinto, se calhar mais conhecida, é uma jornalista, e o Pedro Matos foi meu colega de engenharia. Pronto, eu venho da engenharia e ele recebeu o Prémio Nobel da Paz, fez parte do grupo de pessoas que recebeu o Prémio Nobel da Paz, mas tem estado sempre em situações de guerra extrema, no Darfur, no Sudão, em outras geografias não tão faladas quantas que nós vemos todos os dias na televisão, para falar sobre guerra e sobre paz. E há pessoas que vão até ao fim do mundo pelos outros, e isso a mim deixa-me completamente enternecida. A última entrevista que fiz, e que é num outro lado completamente diferente, foi a Susana António e mais algumas pessoas de um projeto chamado A Avó Veio Trabalhar, porque eu acredito que as pessoas mais velhas são muito esquecidas na sociedade ocidental. Eu sou moçambicana e em Moçambique é impossível nós tratarmos mal as pessoas mais velhas. Não há esse espaço. E então às vezes quando me falam sobre questão do futuro, etc, estou sempre a dizer tipo, para mim o futuro está no continente africano, porque para mim o futuro é tratar as pessoas mais velhas bem, o futuro é vivermos em comunidade, e eu ainda continuo a ver isso no continente africano. Então para mim lamentavelmente ainda me surpreende-me que ainda haja pessoas que entregam e que doam a sua vida, neste caso da Susana António, para não apenas dar um fim de vida às pessoas que seja mais nobre, mas para enaltecer, para fazer com que aquilo que elas aprenderam possa contribuir também para a sociedade, para que elas possam ser valorizadas. E isso a mim deixa-me mesmo muito enternecida e surpreende-me, infelizmente, porque ouço muitos discursos de já ninguém olha para ninguém, e as pessoas teimam em ter um discurso muito, muito negativo, e infelizmente não é só discurso, porque vemos os números, vemos as coisas a acontecer, e por isso a bondade surpreende ainda. Eu acho que concordo com a Selma, mas também me surpreende isso, que estava aqui agora a pensar naquilo que estavas a dizer, e estava a pensar que hoje surpreende-me sobretudo também a forma como tudo pode ser posto em causa, não é? Nós antigamente tínhamos valores fundamentais, por exemplo, os direitos humanos, que nunca foram nem de esquerda nem de direita, supostamente eram partilhados por todos os quadrantes políticos, e havia até um respeito por essas temáticas, com diferentes abordagens, com diferentes preocupações da parte, por exemplo, dos diferentes partidos, mas enfim, havia um entendimento de que estes temas eram importantes e que eram de toda a gente. E hoje em dia tudo é posto em causa. Formas de falar que antes não existiam no espaço público e existem, nomeadamente no discurso mediático, não é? Dizem-se coisas que nós só ouvíamos no recreio das escolas, ou só ouvíamos numa discussão mais acesa, e hoje nós vemos tudo completamente desafiado. E uma coisa que eu tenho notado também da minha análise enquanto jornalista nestes temas, que vai pensando sobre isto, mas também enquanto entrevistadora, é que a confiança é sem dúvida um elemento extremamente relevante para o aparecimento de certas pessoas e para o não florescer de outras. E a confiança é estimulada de forma muito diferente
se nós nascermos numa determinada realidade social, numa determinada realidade económica, num determinado meio mais ou menos privilegiado, isso também já foi estudado, dependendo também, obviamente, de quem estamos a falar, mas tipicamente é menor nas mulheres negras, é menor nas pessoas marginalizadas, porque não há esse espaço de pertença. Não vem desse espaço de pertença, não há esse sentimento de empoderamento e de força interior. Mas é essa confiança que depois leva pessoas a dizer coisas e a fazer coisas e a romper com o que está estabelecido de uma forma completamente tranquila e audaz, e sentindo-se nesse direito de. E o direito a está muito instituído nessa sensação de confiança, que não tem nada a ver com uma ideia de flores e de árvores de autoestima, mas tem a ver com algo real que impele certas pessoas a agir, e outras que podem não ser muito conhecidas mediaticamente, mas que têm conhecimento, têm vontade, têm projetos interessantes, têm valores, mas que se sentem mais inseguras perante a confiança chocante de outros. Acho que me estou a fazer entender. Certo? Sim, é também a questão dos lugares de privilégio, não é? Posso só dizer uma coisa, que era, Claro. a minha resposta dei também muito em função daquilo que é o podcast que faço, e das pessoas que convido. E portanto era esse ponto de perspectiva mais positivo. Mas há uma coisa que também que me surpreende e que vai em linha com aquilo que a Catarina estava a dizer. É a verdade, deixou de haver a verdade, né? E há uns anos atrás eu lembro perfeitamente de ouvir uma entrevista a uma mulher a dizer: bom, em 2030 um dos bens mais valiosos serão a verdade, as pessoas vão comprar, vão pagar um preço elevado para terem acesso à verdade. E na altura eu achava que isso é ridículo, não é? E ver a forma como há tantas coisas que hoje em dia são adulteradas, mudadas, seja por inteligência artificial, seja por estes discursos, seja pelo facto de vivermos numa era também digital em que vemos e ouvimos coisas muito curtas, né? Fora do contexto, deixa-me ainda assim meio como é que é possível? Isso sem dúvida, e pronto, e obviamente concordo contigo. E sendo possível, porque infelizmente estamos todos a navegar nestes dias tão pantanosos, não só a nível nacional, mas a nível global. Como é que navegam? Como é que vocês estão a encontrar um espaço para lidar com o que até há pouco tempo parecia impossível? Eu acho que primeiro é muito importante nós enquadrarmos. E há um fator, por exemplo, histórico aqui muito relevante, ou seja, aquilo que está a acontecer agora é muito inspirado por parte dessas pessoas que estão a ter esse tipo de comportamentos, podemos dizer um Trump ou um André Ventura, é inspirado na história. Portanto, esta semana, como eu dizia, entrevistava o Rui Tavares, porta-voz do livro, que acho que se não ouviram ainda vão ouvir, e ele dizia que muitas vezes ele está no Parlamento e ele vê pessoas do Chega a falar e ele sabe perfeitamente que aquilo foi ensaiado através de vídeos que foram ver ao YouTube. Vídeos de antigos líderes fascistas, porque o tom é o mesmo, os gestos são os mesmos, isto é a interpretação dele, ok? Sim. Mas ele dizia que se via que aquilo era tudo ensaiado. E mais do que uma questão mais performativa, é mesmo o conhecimento, é mesmo uma ferramenta para nós sabermos que isto já existiu. E, portanto, pensando que já existiu e que foi dada a volta, à partida, também será dada novamente uma volta que nos levará a tempos melhores. Agora, de facto o mundo é diferente. Temos redes sociais, temos pessoas que têm muito pouca atenção disponível, porque estamos todos cansados, porque trabalhamos todos imenso, porque há alterações climáticas, porque ganhamos mal, porque queremos fazer certos projetos da nossa vida familiar, etc., e sentimos que não conseguimos, porque as notícias nos deixam completamente sem vontade de fazer nada. Sim, Portanto, são arrasadoras. são completamente arrasadoras. Portanto, o mundo hoje é diferente, mas nas pessoas que eu vou encontrando, não só no Dona da Casa, mas eu vou fazendo outros trabalhos também em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, mostram que a resistência mantém-se. E em África, a Guiné-Bissau é um contexto que eu conheço melhor, a Moçambique nunca fui, infelizmente. Tens que me convidar, Selma. Elas têm para ir levar, porque eu também nunca fui. A Guiné-Bissau vale muito a pena porque nós conseguimos ver a resistência em pleno. E só para vos dar um contexto, por exemplo, a Guiné-Bissau é um dos países que menos é responsável por alterações climáticas, porque os países com mais indústrias são aqueles que mais poluem.
Na Guiné-Bissau, infelizmente, ainda não há esse nível de desenvolvimento e, portanto, felizmente. Exatamente, mas da perspectiva. E portanto, não há poluição que seja significativa. Mas é um dos países que está mais sujeito à subida do nível da água do mar, porque é o país que está muito baixinho. Então, todos os dias nós vemos o resultado disso e vemos pessoas a tentar encontrar soluções, nomeadamente de alimentação, porque não conseguem já ter peixe de qualidade por causa da questão das alterações climáticas. Enfim, mulheres com filhos, muitas vezes, que são exemplo de resistência diária. E atenção, parênteses, não temos de fazer uma glorificação da resistência da mulher negra, brava, uau, que consegue, porque isso também é um bocado promíscuo, acho que posso dizer assim, mas a verdade há também um nível de inspiração que nós podemos ir buscar para nós também fazermos a nossa parte. Cada pessoa aqui, se está aqui, primeiro que tudo, é porque tem interesse também por estes temas. E por isso terá algum conhecimento a partilhar. Só que nós achamos sempre que o nosso potencial é muito pequeno comparado com aquilo que os outros estão a fazer, comparado com aquilo que é o mundo. Achamos sempre que nós não conseguimos ter um impacto. Mas se toda a gente pensasse assim, as coisas não estavam a acontecer como estão. E é esse impacto às vezes hipervalorizado que eu falava há bocado, do hiperego de muitas pessoas, líderes, etc., que faz com que eles se vejam como salvadores, e outras pessoas que têm de facto um poder de salvação na mão e na mente, depois ficam tímidas perante isso. E é isso que não pode acontecer. E muitas vezes não têm os recursos também, os recursos. Que é super importante. Olha, noutra, só para irmos mudando assim um bocadinho de ares, noutra perspectiva, e indo buscar a pergunta da Paula, não é? Eu navego com arte. É isso. A arte dá-nos um espaço para criar, a arte dá-nos um espaço para, de alguma forma, influenciar também. A arte dá-nos um espaço que nem sempre é de descanso, mas não é um descanso físico, mas que nos permite extravasar um pouco as dores e o mal do mundo. Mas paralelamente à arte, eu também acho que para navegar nestes mares um bocadinho conturbados, precisamos às vezes também de nos distanciar um pouco de tudo aquilo que é pernicioso e que nos tolda a forma. Às tantas nós estamos a falar exatamente como aqueles com quem nós nos identificamos, porque às vezes parece impossível haver um diálogo, e acho que algum distanciamento também nos faz voltar à essência daquilo que nós somos e à essência daquilo que são os nossos valores, perceber como é que se pode dialogar. E há uma outra coisa que eu também acho que é muito importante, que passa aqui também pelo conhecimento, como dizia a Catarina, números. Vou dar um exemplo. Agora há pouco tempo pediram-me para dar uma entrevista sobre mulheres com mais de 50 anos na música, que por simplesmente não estão nos palcos, não é? Não estão. Sim. Digam-me, sei lá, consigo agora pensar se calhar na Lena D'Água, na Manuela Azevedo, não sei se ela já chegou aos 50 ou não, mas são poucas as mulheres com mais de 50 anos que estão de uma forma contínua, né, em termos de carreira, a estar na música. E obviamente eu tenho esta percepção e eu tenho esta sensação. Mas a entrevistadora tinha números para dar e contra os números é muito difícil nós depois podermos contra-argumentar. Então eu acho que é muito importante a ciência aliada à arte, são fundamentais para que nós possamos navegar e espetar na cara. Estou-me a recordar, bom, agora não interessam os discursos políticos, mas agora nas últimas campanhas, em que quando nós abordamos um número, um mundo louco com determinados números, depois não há outra forma. E eles são fundamentais também para quem acredita em determinados valores, permanecer e conseguir estar. Isto não é só impressão minha, porque às vezes fazem-nos pensar que somos malucos. Estão todas histéricas, as mulheres negras, as migrantes, estão todas malucas, né? Isto é um exagero, né? E é muito importante irmos à arte, sim, para nos reconectarmos com quem somos, para podermos trazer essa esperança ao outro. Mas fundamental também a matemática e a ciência e a forma como nós podemos plasmar isso no nosso discurso,
nas coisas que nós dizemos, para que não pareçamos só pessoas ultrassensíveis e que estão magoadas com alguma coisa e que do alto do nosso privilégio, porque temos o microfone à frente, dizemos assim uns disparates. Então... Eu vou partilhar que tenho muita dificuldade de navegar por estes tempos, sobretudo porque os números já não interessam as pessoas, ou seja, temos uma série de projetos que surgiram justamente com esse propósito de desmantelar ou desmontar estas narrativas que são profundamente falsas, baseadas em muitas percepções, as tais sensações de insegurança e tudo mais, e quando nós apresentamos os números não há impacto rigorosamente nenhum. Sim, aqui eu estava a dizer mais como é que eu navego, não é? Ou seja, onde é que eu me vou substanciar. Não estou a contradizer, estou mesmo a adicionar mais qualquer coisa, porque é mesmo uma inquietação que eu tenho e que partilho muitas vezes, não é? Como é que nós conseguimos mas deixa-me sair daí, acrescentar, não é? Porque nós às vezes acho que estamos a falar também da extrema-direita em Portugal, certo? E pronto. Também. Mas eu já agora não consigo recordar-me do número exato, mas às vezes nós tendemos a ter receio daquilo que está a acontecer e a achar que 100% de Portugal votou Chega. Calma, foi 20%? 15%? Alguém consegue ver aí no telemóvel rapidamente? Foram demasiadas pessoas para aquelas que são as minhas matemáticas. Foram demasiadas pessoas, mas quer dizer, mas 70% dos portugueses e das portuguesas não votaram. Ou seja, temos que também ver da outra perspectiva, que é, não foi a maioria das pessoas. Eu mais de consigo metade perceber, das pessoas... Isto é para trazer outra perspectiva. Pronto. Mas aceito outra perspectiva, apenas não Mas subscrevo. basicamente o que a Selma está aqui a dizer é que perante os números é impossível ficar calada e que tu utilizas a tua arte como forma de manifestação e também de cura. Porque a arte, para mim, pessoalmente, é uma grande ferramenta de cura e de aproximação. E que pode curar uma coisa que também está muito presente nos dias de hoje, que tem muito a ver também com estes números mais tristes, que é a lógica da divisão. A arte unifica. Exato. Não é? Traz-nos emoções, um concerto, uma exposição, um livro, leva-nos a perceber o outro como nós próprios. Vemos que as nossas emoções, na verdade, são todas muito parecidas, independentemente do sítio onde nascemos e onde crescemos. As nossas ambições também. Podem variar um bocadinho, mas todos queremos ser felizes, ter um bom emprego, eventualmente ter a nossa família, seja ela como for, enfim, ser saudáveis, viver num sítio seguro, pronto. E a divisão é o que está agora muito presente na nossa sociedade e que funciona para este tipo de movimentos, que é, a minha vida está mal, porque há ciganos que recebem subsídios. Exatamente. Porque se eles não estivessem cá e se eles não recebessem subsídios, eu já teria um aumento no meu ordenado. Ou porque há pessoas negras que agora os partidos políticos à esquerda só se preocupam com elas, não se preocupam com os meus direitos. A nova peste. Há aí um livro que anunciou a nova peste. Ou porque agora há partidos que só querem saber dos trans e das casas de banho dos trans, e este tipo de soundbites funciona para nos pôr uns contra os outros. Para desviar. Exatamente. E é essa lógica que cola. Se nós conseguirmos, lá está, ler, pensar em conjunto, se conseguimos ver que, na verdade, aquilo é um tipo de dinâmica para nos afastar, porque, na verdade, não é sobre isso, porque os ciganos são uma minoria. As pessoas trans são uma minoria. Portanto, não é esse o real problema. O real problema é arranjar uma narrativa para, de facto, nos pôr em guerra e a ver o outro como o nosso inimigo, quando na verdade não é. E é desmontando também essas ideias, de forma prática, que conseguimos perceber isso. Eu agora, Selma, quando tu chegaste, vamos tocar aqui num ponto que também é muito importante, que é a maternidade. Nós acordámos hoje com mais uma guerra. O ataque dos Estados Unidos ao Irão, enfim. E claro que para quem é mãe, mesmo para quem não é, tias e tudo, eu pelo menos acordei e pensei, respirei fundo, porque o medo instala-se. Tu tens 4 filhas e tiveste que abrir aqui espaço para o inesperado, para chegar aqui a horas e para estares aqui connosco também, o que é de uma extrema generosidade. Portanto, como é que tu abres espaço para o inesperado no teu dia-a-dia, sendo mãe, sendo artista, acordar com estas notícias que não promovem muita esperança, não é? Sim.
Eu ando há algum tempo a tentar escrever um livro sobre o que é isto de ser mãe e de ser. Opa! És com 4 filhos, não consegues ter tempo, não é? Para escrever. Não sei, eu não acho que sejam elas Que idade é que elas têm, que me tiram 15, não, 14, 13, 4 e 2 anos. Pronto. Olha, exato. Isto é bastante audível, é? Foi muito audível. Não deveria ser assim, certo. porque eu estou sempre um bocadinho contra, não sei, sinto-me um bocadinho contra a corrente, que é, eu agora para vir para aqui estava a contar há bocado, não havia Uber, mas chatice, e a Paula estava a comentar, pois agora há outras regras, não sei o quê, estou a eliminar toda a gente dos Ubers, ela logo a reivindicar. Demorei imenso, eu moro aqui muito perto e eu tive que fazer uma coisa que eu faço muitas vezes, que é, fui bater à porta da minha vizinha, eu vivo ali nesta casa para aí há 2 ou 3 anos, e disse, olha céu, estou sem conseguir arranjar um Uber, tenho uma filha a dormir, a outra não sei o quê, as outras não estão, eu preciso muito que o António, que é o meu marido, me vá levar ali ao braço de prata, e ela, que sim pá, vou lá, não sei o quê. Que comunidade, bênção. comunidade. Eu contrario tudo aquilo que me dizem, as pessoas são umas egoístas. Eu vou, mudo de casa. A primeira coisa que eu faço é ir tocar à campainha, dizer olá, eu sou a Selma, este é o meu marido, estas são as minhas filhas, se precisarem de alguma coisa, nós estamos cá. Eu vou precisar de vocês de certeza absoluta, portanto, espero que estejam disponíveis. Sei lá, eu tenho um vizinho que é meio maluco, mas que toma conta das miúdas, tenho uns góticos que são amorosos, temos uns olha o que o teu vizinho vai ouvir, o meio maluco, cuidado. Está gravado. Não faz mal, ele não se preocupa, ele sabe que é o maluco da rua. Tenho uns argentinos lá em cima, temos uns paquistaneses. Viver em comunidade, eu cultivo muito, isto não é da boca para fora, eu cultivo diariamente a vida em comunidade, e a vida em comunidade faz-nos obviamente sentirmos mais próximos, mais acalentados, mas de alguma forma dá-nos uma perspectiva que não é apenas a perspectiva do mundo em corrupção, porque o mundo está em corrupção desde sempre. Não é verdade. Não é? Eu tenho estado a ler um livro que eu não sei se vocês conhecem, que é a Utopia. Como é que se chama? A Utopia de. Estou parva, agora não me lembro. É utopia. Eu vou procurar, Pronto, espera. Mas chama-se a Utopia de qualquer coisa. Estou parva, tu consegues que- ler livros com 4 filhas. Eu não consigo ler. Está mesmo Eu não durmo. Está mesmo Eu não- impactada pelo eu não número de durmo. 4 filhos. filhos. É a Utopia de qualquer coisa. É um livro super interessante que resgata a ideia de que nós estamos a viver os piores tempos. Nós estamos a viver os melhores tempos que alguma vez tivemos. Sim. Seja em termos de guerra, seja em termos de fome, as desigualdades são grandes, mas nós nunca estivemos tão bem. E então eu leio também, eu também procuro alimentar-me de leituras baseadas também na ciência. Utopia para realistas. Utopia para realistas. E este livro é muito engraçado porque desconstrói também um bocadinho o nosso discurso, às vezes um pouco mais negativista. Então, para voltar à pergunta da Georgina, eu acordo, obviamente, eu não tinha visto essa notícia, mas eu já estava mais do que à espera que fosse rebentar esta guerra. Mas eu tinha uma festa de anos de uma das minhas filhas, portanto eu tinha que a levar, tinha que ir para um sítio e para outro. E aquilo que eu tento fazer aqui enquanto mãe é informar e dar conhecimento às minhas filhas. Eu não leio porque tenho muito tempo, eu leio porque estou a criar miúdas que gostam muito de ler. Elas leem como a versão, elas riem-se. Oh mãe, leste a Utopia para realistas em 2 meses e estás contente? E já a Alice leu tipo 6 livros numa semana. E a leitura e os hábitos de leitura, eu sei que vocês têm aqui um convidado. Não, Francisco, porque também devia que é um estar. leitor ávido. Eu ainda não ouvi o podcast, mas vi o vídeo e também vi a polémica toda à volta da coisa toda, não é? Mas a leitura, os hábitos de leitura, os hábitos de comunidade, de interdependência, eu às vezes fico aflita quando vejo pessoas, ninguém toca no meu filho, não sei, o que é isso? O que é isso? Quando nós damos a responsabilidade ao outro de olhar para os nossos filhos sabem que têm que respeitar uma pessoa mais velha.
né? Vivemos num mundo ultra autocentrado, até na espiritualidade. Porque eu sou muito zen e sou muito não sei o quê, mas é para mim, não! Nós, se temos que ser pessoas espirituais, é para extravasar, é para dar ao outro, é para conseguir olhar melhores, para o outro, para sermos melhores, não é? Então, eu vivo numa bolha que eu crio, mas que eu crio com as minhas pessoas e com uma rede. Eu funciono em rede, eu vivo de uma forma ultra dependente do outro, porque se eu ficar demasiado autossuficiente, então o mundo torna-se muito mais duro e a guerra terá um impacto em mim muito mais violento do que se assim for. Serei uma pessoa um bocadinho romântica. Não sou romântica, mas sou uma pessoa que se afasta das coisas que não me edificam. E se eu quero edificar e se eu quero ser um agente transformador da sociedade, eu tenho que estar bem nutrida, eu tenho que estar bem alimentada e eu tenho que estar bem conectada. E é por isso que eu estou aqui. Não porque eu não tenha mais nada para fazer. Tenho uma filha a dormir, a outra não sei o quê. A outra, por exemplo, eu tenho uma das minhas filhas está no Japão. Saber que há uma guerra somewhere deixa-me logo com o coração angustiado, que se acontecer alguma coisa ela está do outro lado, está do outro lado do mundo. Mas procuro que as minhas filhas sejam mulheres informadas, mulheres conscientes, mulheres que sabem que quando a mãe vai trabalhar, e eu, enquanto cantora, tenho um percurso muito internacionalizado também, estou muitas vezes ausente, estou muitas vezes fora, mas elas sabem que a mãe, quando vai trabalhar, ela vai mesmo trabalhar, e ela, quando volta, é uma mãe presente, e elas valorizam imenso isso. Então eu acho que estou a tentar criar 4 mulheres que sabem a importância da nossa vida profissional, mas a importância da família e a importância das pessoas que estão à volta. E então é isso. Desculpem o meu tom super positivo o tempo todo. Eu até me sinto mal. Eu até me sinto mal em estar a falar tão bem. Não, mas olha, não. Estou a brincar, eu estou a brincar. Não, mas é mesmo. Eu estou mesmo a brincar, eu sou muito brincalhona. Mas isto para mim é mesmo uma coisa muito, muito importante, muitíssimo importante. E a Paula há bocado falou aqui sobre ser uma pessoa de fé, e essa fé e essa minha conexão com as coisas da fé estão muito ligadas a esta forma de estar, porque eu espero muito pouco de nós enquanto homens e mulheres. E então isso faz com que não é desesperança nas pessoas, é só ser realista em relação àquilo que são os nossos limites. Eu já fiz coisas horríveis, vocês todos certamente também já terão feito, então eu preciso de me nutrir de coisas boas. Bom, isso dá para outro podcast. Fica para outra conversa. É isso. Para a conversa não gravada. Mas leiam a Utopia para Realistas, que eu acho que é um bom livro. Estava a ouvir-te, Selma, e estava a pensar em 2 palavras, sobretudo, uma entrega, a primeira que me surgiu, e depois a confiança. Como é que tu foste trabalhando esse lugar de confiança? E também gostava de ouvir-te, Catarina, sobre isso, porque tu referiste que querias comunidade, mas a verdade é que quando batemos à porta não sabemos o que é que está do outro lado, não é? E muitas das vezes a reação não é uma reação de acolhimento. Não. Como é que tu foste e vais lidando com isso? É algo que, em relação ao qual eu gostaria de te ouvir, porque... Eu acho que nós precisamos de estar munidos de autoridade, de bondade sim, mas de alguma autoridade, e eu não posso ir a medo. Eu tinha uns vizinhos em cima que não são, coitados, não morreram, paquistaneses, e eles tinham um filho certamente que teria autismo, e ele corria à casa de um lado para o outro aos berros. E foi muito difícil durante muito tempo, porque nós tínhamos uma bebé muito pequena, e íamos lá de vez em quando e dizia, imenso barulho, não sei o quê, e houve um dia em que eu e o meu marido decidimos, não, temos que ir lá e falar de uma outra forma, porque não sabemos o que é que se passa. E o António, com alguma sabedoria, disse, olha,
Só lá está a senhora, de certeza, porque o homem está sempre a trabalhar. Está sempre a trabalhar. Se calhar o melhor é tu ires comigo, porque ela pode não se sentir à vontade para conversar com o homem. E nós batemos à porta, a senhora abriu a porta com o trincozinho assim, e eu disse, you speak Portuguese? Ela, não. E eu disse, ok, então vamos falar em inglês. E ela, a primeira coisa que disse foi, por favor, não chamem a polícia para nós não sermos deportados. Bem, para já estrelhou os nossos corações, né? E nós dissemos, não, nós só queríamos perceber o que é que se passa. O António dá aulas na António Arroio e trabalha muito com o NES, com alunos com necessidades especiais. E ele disse, nós achamos que o vosso filho deve ter autismo e, portanto, vocês precisam de fazer alguma coisa em relação a isto, e ele estar fechado em casa o dia todo certamente também não ajuda. Então tivemos ali assim há algum tempo a conversar com a senhora. E passado, 20 minutos, ela abriu a corrente e abriu a porta de casa. Ela abriu a porta de casa, mas nós tivemos que ir com alguma confiança de que aquilo que nós temos para dar não são pedras, mas é amor. E pronto, e foi ótimo, porque eles, entretanto, pediram-nos aconselhamento para ter alguém a apoiar, psicólogos, etc. E eles, sendo muçulmanos, porque depois também tem a parte na altura do Ramadão, eles também faziam as orações mesmo no sítio onde era a nossa sala, não conseguíamos dormir, no sítio da nossa sala não, do nosso quarto, 4 da manhã, e agora, como é que nós fazemos, como é que nós explicamos isto? Mas com diálogo, não é? Eles passaram a fazer o Ramadão numa outra sala, e nós ficámos completamente enternecidos. No Natal seguinte, o senhor tocou à porta e ele disse, I would like to thank you and to wish you a Merry Christmas for what you've done. E apareceu lá com sacos, com vinho, com chocolates, etc. Porque esta coisa de nós rompermos as barreiras, para mim tem a ver com até é um versículo bíblico que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E onde há amor não há medo. Então, como é que chego ao outro? Através do amor. E isso tem que ser aquilo que me tira o medo, que me tira o medo de falar com uma pessoa que votou no Chega, que me tira o medo de falar com uma pessoa diferente de mim, não é? E eu acho que num momento de tanta clivagem, nós precisamos de começar a ouvir-nos mais uns aos outros e de perceber do outro lado o que é que se passa para as pessoas não estarem a ser impactadas com amor. O que é que se passa para elas não ouvirem? Não é? Porque seria tão fácil os vizinhos borrifarem-se para aquilo que nós estávamos a dizer, para aquilo que era a preocupação das nossas crianças, e seria tão fácil para nós ligarmos para a polícia e dizermos é impossível, e ela não tinha documentos, depois nós percebemos isso, não é? E precisamos de parar de achar que somos donos da razão, né? E ouvirmos mais, escutarmos mais. E este é um dos grandes benefícios que eu vejo nos podcasts, que eu acho que vocês se calhar também podem falar, que é pararmos e ouvirmos os outros. Sim, escutar. Num tempo em que nós queremos muito ter um espaço de fala, a escuta ensina-nos muito. Então é com essas armas, é com armas de amor que eu me muno, e com esta autoridade. O que eu sinto é que se eu sei que eu venho de um lugar que preconiza o amor e que ele é verdadeiro, em que eu não quero impor a minha verdade ao outro, não é? Seja religiosa, seja étnica, etc. Então eu vou e eu olho nos olhos da pessoa e eu digo aquilo que vem. Então é isso. E seguir o conselho aqui do nosso Francisco Borges, que o mundo precisa de mais paciência. Muita. Eu gostava de pegar também naquilo que a Selma disse, depois deste testemunho tão bonito. Uma pessoa até não sabe o que há de bem de dizer, mas quando ela falava sobre esta lógica auto-individualista, não é? Muito autocentrada, de as minhas opiniões é que contam, a minha realidade é a pior de todas. O próprio sistema onde nós estamos, o sistema digital, também nos transmite isso, não é? Nós só vemos aquilo que o algoritmo já sabe que nós queremos ver. No Instagram e no TikTok não nos dá opiniões diferentes, não nos dá pessoas diferentes, não nos dá nada de diferente, e isso para nós também é o mais confortável.
isto também tem muito a ver com a arte e com ouvir pessoas diferentes, que é tentar, mesmo sabendo que é alguém que à partida com quem eu vou discordar, ou é alguém que tem uma identidade que não me é próxima, ou que eu não consigo bem entender o porquê de ser assim, de pensar assim, é nós pormos nesse papel de querer saber, e para isso é preciso curiosidade, porque na verdade o medo é muito, além da questão que nós já falámos aqui da confiança e da falta de conhecimento, etc. O medo é a raiz de muitos dos nossos problemas hoje. É o medo de perdermos poder, o medo de não sermos importantes, o medo de os outros nos virem substituir, o medo de não sermos aquilo que poderíamos ser por causa dos outros e do sistema que os outros nos criaram, o medo de tudo, dos outros, de nós próprios. O medo. E é esse medo que também pode ser combatido ouvindo essas tais pessoas diferentes, querendo saber, querendo ler, querendo procurar. Eu não me esqueço no Dona da Casa, por exemplo, que é assim o projeto com mais visibilidade agora. Aí ao 3º ou 4º episódio entrevistei a Assunção Cristas, que foi líder do CDS e que tem visões sobre a questão da IVG, por exemplo, da interrupção voluntária da gravidez, e sobre as touradas, que não são as visões, para mim, as mais progressistas. É uma visão de que não deveria existir a IVG e que as touradas, sim, são parte da cultura portuguesa e, portanto, têm toda a legitimidade para continuarem. Mas é possível termos um debate saudável e factual, não com todas, atenção, mas com algumas destas pessoas. E é possível pô-las a falar, até para nós percebermos o que é que as leva a pensar daquela forma, quais é que são os seus raciocínios, para nós conseguirmos criar argumentos para afrontar aqueles raciocínios. Ora, se eu não sei, se eu penso assim, como é que esta pessoa pensa aquilo? É mesmo ignorante. E acaba aí. Eu não consigo pensar em formas de contrariar os argumentos que levam a pessoa a chegar àquele pensamento. E então eu tento, na minha vida pessoal também, mas na minha vida profissional, trazer pessoas também desde a esquerda à direita, com opiniões muito diferentes entre si, e desmontar essas opiniões. Pondo-as a falar e dizer o que é que as leva a pensar aquilo, porque muitas delas de facto têm algum nível de desconhecimento, mas muitas delas são também intelectuais, e portanto são essas que também têm esse poder depois mediático que temos que saber conversar com, ou pelo menos perceber com. Isto é diferente de sermos tolerantes com os intolerantes, ou seja, tem que haver algum nível também de querer conversar e de disponibilidade para o diálogo. Quem tem uma postura de intolerância, ponto final, nós também não somos padres, nem freiras, e portanto, e temos que também saber onde é que acaba, porque eu digo sempre isto quando faço os meus comentários também televisivos, que é a liberdade de expressão não é a liberdade de agressão, não é? E portanto a liberdade de expressão de eu dizer aquilo que eu acho sobre o mundo, sobre o país, sobre naquilo em que nos deveríamos aplicar mais, não me dá o direito de agredir uma comunidade, de ter um comentário racista, de ter uma postura misógina ou homofóbica ou etc. Porque aí já entramos nos direitos humanos que estão previstos na Constituição. E, portanto, saber também, ter curiosidade, acima de tudo, que acho que também é o que nos falta, com quem também está disponível para o diálogo. Sim. Eu deixo esse diálogo com as pessoas que chega para vocês, está bem? Pode ser? Não falei nisso. Mas não falamos. Eu vou atrás dos 3 milhões que não votam. Sim, eu acho que é super importante ir atrás, mas tentar perceber de onde é que isso vem. E eu queria deixar aqui assim, uma coisa clara, não é? O ato de amor e o ato de chegar ao outro não significa ser totó. Claro. Eu no outro dia estava a falar com uma pessoa da política que me disse assim, não vou dizer porque é para não estar a expor nem a pessoa nem coisa. Há um líder político, ele dizia, há um líder político que não gosta nada de ti. E eu disse, ainda bem, não é? E por acaso não era do Chega. E é muito importante nós também conseguirmos posicionarmos, e para mim que tenho muitas vezes a oportunidade de ter um microfone à minha frente e vou estando em muitas situações, sejam palestras, sejam concertos, é muito importante
com esse mesmo amor, nós sermos muito assertivos em relação àquilo que nos move e àquilo que são valores básicos e fundamentais. Portanto, eu uso a minha voz, sim, para o amor, mas o amor não são só festinhas, né? O amor repreende. Também o é amor responsabilidade. corrige, né? Também... O amor corrige. Eu amo Sim. as minhas filhas e tenho que as corrigir. Claro, né? obviamente. O amor corrige, o amor confronta, né? E é por isso que o amor também tem esta autoridade de ser bondoso, mas também de confrontar com aquilo que não está, com aquilo que não está bem, com aquilo que não está correto. E, portanto, ter firmeza e de saber dizer não também nos momentos que são super importantes. Catarina, parece que falavas muito na escola Sim. e que tinhas sempre Até assim hoje. uma Nunca passou. e que levavas sempre assim umas notas da caderneta a Sim. referir essa tua forma de estar. Os chamados recados para casa. Exatamente, os recados para casa. Mas em que momentos tu sentes que eu agora vou ficar mesmo em silêncio e não vou falar? Devias-me ter avisado que me ias perguntar isso. Para não me ter preparado. Não sabia? Surgiu? Em que momentos é que eu tenho que ficar em silêncio? Eu faço agora silêncios programados. Ou seja, sentir que naquele momento eu tenho que ficar em silêncio, mas que vou guardar a minha explanação ou o meu raciocínio ou a minha resposta para outro momento, mas são poucos os momentos. Porque lá está, há momentos em que isto vale tanto para a minha vida profissional, mas também até para a vida pessoal, que é, há momentos em que falar mais estraga do que deixar as coisas acalmarem. Eu própria, se calhar, tentar arranjar outra forma de expor o meu raciocínio, de expor a minha ideia, pensar eu própria também, se calhar aquela estratégia não é melhor, e mais tarde voltar a falar com aquela pessoa. E mais do que ficar em silêncio, o que funciona muito bem também, isto fica uma dica para o vosso futuro, profissional ou pessoal, é responder uma pergunta com outra pergunta. Há situações em que eu não gosto nada disso. Estou a brincar. Mas sim, me desafia muito. Desafia muito, mas raramente, ou seja, os momentos do silêncio são raros, mas é importante nós sabermos quando temos que sair. Saber sair, não é? Saber esperar, saber que às vezes nem tudo tem que ser uma batalha, sobretudo eu, por exemplo, enquanto mulher, não é? E eu, enfim, comecei a trabalhar com 21 anos, na altura no Observador, durante 2 anos, depois na RTP durante mais 5 ou 6 anos, e agora tenho o meu programa, trabalho muito da formação a jornalistas nos PALOP, trabalho com a Comissão Europeia, com a União Europeia, enfim. E eu desde muito jovem comecei a trabalhar, e eu continuo a ser a miúda jovem que tem X programa, que tem X atividade, portanto já tenho 32 anos, mas ainda continuo a ser a miúda jovem. Eu só penso até quando é que eu vou ser tão jovem e já... Sim, já me dizem isto com 21 anos. Pois. Com 32 continuam a dizer-me. E portanto, há momentos em que tu escolhes responder esse tipo de comentários, por exemplo, e dizer, não, mas eu quase que queres provar o teu valor. E há outros momentos em que o silêncio também te leva à tranquilidade de sentires que não tens que começar uma guerra de cada vez que te sentes injustiçada ou que te sentes vista com um olhar que não é correto. Eu acho que isto serve para toda a gente aqui presente, mesmo para os homens brancos que estão aqui, todos nós e todas nós temos alguma coisa que já foi alvo de crítica, de olhar de lado, seja agora, seja na nossa infância, ou porque usamos óculos, ou porque não usamos óculos, ou porque temos um determinado corpo, ou porque não temos um determinado corpo, ou porque temos uma neurodivergência, ou porque temos uma forma de falar, enfim, toda a gente já se sentiu discriminado, e tu estás constantemente contra o mundo e a responder a tudo também pode ser cansativo. É cansativo. É É muito cansativo. Eu só quis discordar. Não, é cansativo. É extremamente cansativo. E então, às vezes, o silêncio também é autoproteção. E é descanso. E é Também. descanso. Esse O que não lugar quer de descanso. dizer que tu não guardes essa experiência para depois, mais tarde, a contares noutros momentos e para fazeres dela motivo para uma outra conversa. Ou seja, isto aconteceu comigo, isto não é correto. Enfim. Mas também há alguma estratégia, digamos assim, em saber usar os silêncios.
Porque às vezes tu não estás no teu melhor, às vezes não consegues responder da forma mais apropriada e isso pode deixar a ti mais fragilizada do que a outra pessoa que foi a autora dessa microagressão, por exemplo. E há assuntos que não merecem resposta, pura e simplesmente. Eu estava a pensar, nós há pouco estávamos a falar nos números, não é? E como é que é importante nós, obviamente, termos acesso aos factos para depois conseguirmos sustentar até os argumentos que temos, e estava aqui a refletir agora sobre o poder das palavras, não é? Como é que nós podemos, que é nisso que eu acredito, de alguma forma energizá-las de amor para conseguir desconstruir tudo aquilo que nós temos à volta, porque eu sou completamente apologista do não dá para combater fogo com fogo, já disse isto inúmeras vezes, mas como é que se faz essa viagem quando nem sequer estamos-nos a ouvir? Não é? Sim, eu não tenho nenhuma resposta para isso, mas estava a pensar ainda na pergunta da Catarina. Eu silencio-me quando percebo que já perdi o controle, que vou perder o controle, e quando nós perdemos o controle, perdemos a razão. Mas isso é o autocontrole, tu sabes que vais perder o controle. Eu faço bem, eu começo esse exercício em casa com o meu marido, que é aquela coisa, é a pessoa mais relação, próxima, sim, né? sim. Numa relação, quando nós começamos a perceber que aquilo vai escalar, começámos a fazer esse exercício um com o outro, que é que ele começa a tipo, já te estás a passar, porque eu sou esta mansinha, mas Ouvi dizer que há assim uns berros, não é? Tu gritas em gritar. casa. Não, por acaso não sou nada apologista de gritar. Grito com as miúdas, tipo, despachem-se. Eu detesto atraso, então estou sempre a gritar, tipo, estamos sempre atrasados. Pronto, é a única altura em que foi o momento em que eu olhei para o meu filho, que eu olhei, olha, sim, eu sou muito não sou a zelosa do única. tempo dos outros e como faço muitas coisas, preciso de me organizar assim muito, então fico muito irritada que a minha família, que eu quero que dê o exemplo, chegue atrasada ou quer que seja. Então a única altura em que eu berro com toda a gente é quando estamos atrasados. Mas fazemos este exercício que é, quando eu começo a perceber que o António já se está a passar, calmo. E isso é super irritante para o outro lado. E o que é que eu penso? Numa situação com um político ou com alguém, eu muitas vezes sou convidada para falar em palestras sobre racismo, em que eu sou a única pessoa racializada, e depois começam-me a fazer perguntas e eu digo, olhem à volta. Há aqui alguma pessoa racializada? Porquê que não está aqui nenhuma pessoa negra, cigana, etc? Porque as pessoas sentem que não fazem parte e depois continuam a fazer mais perguntas e eu calmo porque já me estou a irritar e calmo e percebo que esse silêncio ainda deixa as pessoas assim ainda mais, mas eu acho que esse estado de ebulição a que nós podemos levar o outro ficar quando nos silenciamos é porque a outra pessoa começa a ficar efetivamente a pensar naquilo que nós estamos a dizer, né? E às vezes o silêncio, mais do que me aquietar ou de trazer este lugar de descanso, é um lugar de sabedoria geral, né? Traz-me sabedoria de não dizer coisas que eu me vou arrepender depois, mas traz também se calhar um lugar de reflexão ao outro, que não teria porque eu estaria ali só no fogo com fogo, como dizia aqui a Paulinha. Mas não tenho resposta para a tua pergunta, porque não sei, Mas tu quando escreves, por exemplo, eu sei que tu escreves e estás nesse processo do livro, não é? Maternidade, música, não é? Sim. Ou seja, se é algo que tu intencionas. Sem dúvida. Para mim tem que ser tudo muito intencional. Eu, aliás, enquanto cantora, tenho muita dificuldade em pedir a outras pessoas para escreverem para mim. Porque aquilo que eu quero dizer, mesmo que sejam palavras cantadas, tem que vir de um lugar de uma consciência muito minha. Eu acredito mesmo no poder das palavras. E se uma pessoa X escreve uma determinada coisa, mesmo que seja para mim, tem que ser alguém mesmo que eu entendo que me vê. Tal como eu sou, porque as palavras têm mesmo poder para amaldiçoar e para abençoar, e precisamos ter muito cuidado com elas. Isso também é uma das coisas que eu ensino muito às minhas filhas. Não digas coisas que não são realmente a tua verdade. Dizer as coisas assim à toa só porque sim.
E agora vou dizer uma coisa que é mesmo assim de santinha do pau oco. Que é... Desculpem, mas quero trazer aqui toda a minha verdade. Claro. Mas quando eu era miúda, eu virei uma vez para a minha mãe e disse assim: não sei o que, fogo, mãe, também não sei o que, não sei o que mais. Os meus pais nunca me bateram na vida. E a minha mãe olhou para mim, abriu os olhos e ela disse assim: eu nunca te bati, não o quero fazer. Mas tu voltas alguma vez a dizer uma asneira para a tua mãe, tu vais perceber de onde é que eu venho. E eu percebi. E para a minha mãe, fogo era uma asneira. E eu disse assim: mãe, mas fogo nem sequer é uma asneira. E ela disse: com que intenção é que tu disseste? Né? E eu às vezes digo às minhas filhas: tipo, a mãe não diz asneiras, não é por ser muito, muito santinha ou assim, mas porque a forma como nós muitas vezes dizemos determinadas palavras é para ofender, é para magoar, e muitas vezes queremos sim naquele momento dizer alguma coisa assim mesmo perniciosa, mas aquilo que nós estamos a deitar cá para fora, né? também nos alimenta. Então alimentar-nos de palavras construtivas, de palavras que edificam a vida de outras pessoas, às vezes também as desconstrói um bocadinho, que é, pronto, é isso. Sai de um lugar de veneno, não é? Sim. Porque as palavras... Sim. E não quer dizer que nós às vezes não precisamos de exteriorizar isso, mas ter assim algum autocontrole. Eu tenho uma técnica que posso partilhar. Quando estou assim muito chateada, eu gravo-me, ouço-me, sério? e gravo muitas vezes até aquilo acalmar. E digo: agora já estou bem. Mas é insultar. Tudo a sair. Com as neiras. Tudo a sair. Não há filtro, não há filtro. Tu tens tempo para fazer isso tudo, gravar, ouvir, gravar. Quer dizer, esquece lá isso. Ou é isso ou alguém vai ter de sofrer. Eu não quero pôr ninguém a sofrer. Normalmente, olha, o meu filho olha outra vez para mim, sou eu que sofro. Olha que pena, estamos na reta final e até porque queremos deixar aqui espaço para... Espera, mas a Catarina ainda não falou sobre o amor, energizar as palavras com o amor. Só falta essa parte. Bora lá. E depois podemos Ela a passar. pensar, eu se calhar vou fugir dessa parte. Eu acho que o amor é território aqui da Selma, também é o meu, atenção. Não, é o não é território de todos nós. Não e é todos nada. nós, sim. Eu vejo o amor também muito... A minha pergunta é, eu tenho feito este exercício muitas vezes, e sobretudo porque nós temos uma newsletter, portanto Exato. escrevemos todas as semanas, cada uma numa semana, portanto vamos nos revezando, e eu vou escrevendo e muitas das vezes já tenho, antes era tipo, está escrito, é isto que eu quero dizer, e hoje já tenho essa, que eu não lhe chamo autocensura, mas é mesmo esta consciência do tempo em que estamos e do que é que eu quero transmitir com esta mensagem, e se usando aquela palavra eu vou conseguir fazê-lo. Sim, eu vejo, e acho que também é amor, e acho que tem ligação com aquilo que estás a dizer, Paula, que é quando nós falamos às vezes destes temas e já falámos de racismo, poder, mulheres, igualdade, dar voz às pessoas, etc. Parece que estamos a falar de conceitos abstratos, quando na verdade estamos a falar de pessoas. Que é a Catarina, que é a Selma, que é a Georgina, que é a Paula, e que são cada um e cada uma de vocês. E eu vejo o amor nas palavras e no empatizar com a pessoa que está à minha frente. Um exercício de entrevista, e nós estamos a fazer aqui, é um exercício também de amor, que é de Sem tentar dúvida. ouvir, tentar compreender. Quando nós estamos aqui a falar das nossas histórias e da nossa perspectiva, vocês estarão a pensar, e quem nos está a ouvir agora também no podcast, está a pensar se concorda, se discorda, como é que isso se relaciona com a sua própria vida. Portanto, isso também é um exercício de amor, esta troca de ideias e de pensamentos, e acho que também é esse amor que faz com que eu depois tenha uma pessoa à minha frente que se abra mais, que confie, voltamos também à confiança, que confie, que se abra e no fundo que se dê ao mundo. Naquele momento o mundo dessa pessoa sou eu. Neste momento nós somos o mundo uns dos outros aqui. E se nós virmos o nosso trabalho, a nossa vida como esse exercício de saber escolher palavras, mas também saber pôr o outro confortável connosco, ele sentir que pode ser ele próprio e ela própria connosco, estamos também a cumprir esse desígnio do amor e da empatia. Eu digo sempre a empatia, nós muitas vezes dizemos aquela pessoa é super empática, quase como uma coisa que nasceu com ela, não é? Ou somos empáticos ou não somos, quando na verdade a empatia pode sim ser treinada. Pode sim. E treina-se precisamente com o querer saber, com o ouvir, com o não assumir
que certa pessoa pensa desta maneira, ou que é isto, ou que é aquilo. Não assumir que sabemos mais. Tudo isto acaba e começa nesse amor. E também acho que as pessoas sentem, no caso os ouvintes, as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão aos concertos da Selma, sentem se há um amor genuíno, se há um amor de empatia, ou se é um cumprimento de uma obrigação. Eu acho que estamos até nas conversas do dia a dia, só para terminar, Sim, Georgina, nós passamos pelas pessoas e perguntamos: então está tudo bem? Sim, está tudo. Nós nem sequer pensamos, não é? É uma resposta automática. Às vezes eu digo: sim, está tudo. E é o meu pior dia de sempre. Mas, sim, está tudo bem. Mas por dentro a pessoa está. Ou seja, e que de facto, em termos sociais, a convivência tem que ser assim, porque senão passávamos o dia a desabafar todos uns com os outros, não é? Mas não há muitas vezes uma atenção mais cuidada. E havendo essa possibilidade, isso também é cumprir esse amor do outro se sentir visto. Porque no mundo de hoje o que acontece muito é que nós não nos sentimos vistos, ouvidos. Sim. E essa sensação de não pertença alimenta também a realidade política e social em que estamos. Portanto, o outro sentir-se importante, mesmo que seja num momento do seu dia, isto não é história de fantasia, isto é real, faz com que também se sinta mais parte e por isso mais interessado e por isso mais feliz e por isso mais empático também. Aliás, relembrando aqui um dos episódios da primeira temporada com o Flávio Gonçalves, que ele disse: a resposta é sempre o amor. Foi assim que ele terminou o episódio, que eu tive várias pessoas que disseram que adoraram e que foi um lembrete. É verdade, realmente a resposta é sempre o amor. Parece uma coisa assim tão banal. E clichê, não é? E tão clichê. Mas também acho que as pessoas pensam no amor como um amor entre um casal, não é? Pensam nesse amor. Quando o amor não é o amor em todas as formas. Entre o casal, pais e filhos, entre amigos, entre convidados. Com a natureza. Com a natureza, Exato. o amor com uma causa, com uma arte. Tudo isso é amor, não é? E o amor implica cuidado, respeito, Sim. escuta, e portanto é muito, muito mais amplo. Mas enfim, temos que terminar, é assim, tudo tem um fim. Mas eu queria deixar também aqui uma pergunta final, para respostas o mais curtas que conseguirem. Não sei porque é que estás a dizer isso. Não, porque pronto, estamos mesmo na reta final. Podemos depois continuar a Mas falar. eu e a Catarina não gostamos nada de falar. Nada, zero. Estou aqui obrigada, aliás. E aquilo que eu vos quero perguntar, se tivessem que escrever hoje a primeira linha de um novo guião para o mundo, a primeira linha de um novo guião para o mundo, como é que vocês começariam? Uma linha. Mas não disse, a linha pode ser tipo a Saramago. Eu posso começar e tu Não. terminas a minha frase. Pode ser? Termina a tua frase. Era uma vez e agora tu terminas. Um gato mal Não, acho que é mais fácil dizeres uma frase e dizer outra. Primeira linha do guião para o novo mundo. Em folha A5, folha A3. Sim. Deixem sair, sem Pá, racionalizar demasiado. Não é minha a frase, mas diria que é preciso que nós diminuamos para que o amor possa crescer entre todos nós. Eu acho que ao querer ler esse livro, poria. Esse guião, sim. Ou seja, esse livro, esse guião para o novo mundo, não é? Acho que seria qualquer coisa do género. E um dia acordamos e percebemos que na diversidade está a riqueza, podemos querer saber mais e conviver todos uns com os outros, em respeito uns pelos outros, pela natureza, pela vida humana, que haverá sempre diferença e que a diferença não é negativa, mas que voltamos à base da igualdade e da liberdade, que devem ser sempre sinónimos. Muito bem. Bom, e muito, muito obrigada a todos os convidados da primeira temporada. Sim, já, só para terminar aqui. É verdade. Nós estamos aqui a dar a cara, eu e a Paula. Não é para fugir. Nós estamos aqui a dar a cara pelo tal podcast, mas nós temos uma pessoa muito importante que, para além de ser o nosso diretor criativo, é também o nosso
estrategista também, e alguém que está sempre atento a pormenores, e nós gostamos muito disso. Portanto, uma salva de palmas aqui pelo Yuri Lopes Pereira. Acho é muito importante dar crédito também às pessoas, porque somos sempre as duas a dar aqui a cara, mas o Yuri é uma peça muito fundamental deste projeto também. Sem dúvida, não existiria o tal podcast se o Yuri não tivesse doado o seu tempo, as suas competências e uma outra dimensão, que é a dimensão de reconhecimento. Exato. Perceber a importância daquilo que estamos a fazer e entregar-se, a entrega e a confiança de que falamos aqui. Exatamente. Portanto, grata, Yuri. Perguntas? Comentários. O que O sentirem. podcast já acabou aqui então. Não, nós continuamos, quer dizer, não sei. Sim, a gravação mas agora sim. passamos Ok. aqui a palavra Ok. ao público, que está assim um bocadinho tímido. É normal nesta altura. Perguntas para as nossas Olha, convidadas. eu devo, enfim, vou destacar aqui que a minha querida, maravilhosa, lindérrima sobrinha está aqui na primeira fila e que notou que o António é professor na escola dela. És aluna do meu marido. Não, isso acho que não sei. Tens algum professor António? Não? Não. Não. Ele está em Estás a pôr a design, sobrinha spotlight. Sim. Bem, já falamos. Olha, temos uma pergunta. É assim com o cabelo Olá a todas, estão-me a ouvir? Sim. Sim. Então, a minha questão é sobre a questão da verdade, é uma questão que me é muito querida. E aquilo que eu noto é que hoje em dia existem guetos de verdade e que os meios de comunicação alternativos de repente já não são assim tão alternativos, não é? As redes sociais, o YouTube, os podcasts, e que esses guetos de informação não se encontram com as plataformas tradicionais de informação. E isso, para mim, é uma das causas dos extremos. Ou seja, eu estou a falar com um amigo meu, nós temos fontes completamente diversas. Não há o contrapor de uma informação e de outra informação, ou seja, há quase um lado selvagem na forma como as diferentes fontes circulam, e isso dificulta o encontro entre a diferença. Ou seja, eu encontro-me com um amigo, ele tem as suas fontes, eu tenho as minhas, e não há ninguém, não há nenhum meio que as reúna, que as ponha uma em frente à outra. E eu acho que isso deve estar nas mãos dos meios de comunicação social, que têm a formação, que sabem contrapor as diferentes opiniões, que têm essa base, essa formação. Porquê? Porque os novos meios, como principalmente no YouTube, eu noto muito isto no YouTube, não há essa formação de contrapor diferentes opiniões. Ou seja, vemos uma opinião, uma pessoa a falar, e vemos essa opinião muito bem fundamentada. Eu acho que isto é importante dizer, é que hoje em dia há múltiplas verdades, há múltiplas inverdades, mas todas muito bem fundamentadas. A inteligência não serve só a verdade. A inteligência e a argumentação serve tanto a verdade como a mentira. E essa é o que eu deixo aqui para debate um bocadinho, para percebermos se é possível encontrar uma solução para isto. Obrigada. Eu gosto muito desse comentário, e a Catarina tem muitas coisas para dizer, mas eu acho que só o simples facto de estarmos aqui já é um combate a esse lugar. Ou seja, vou voltar ao meu discurso: comunidade, estarmos cada vez mais juntos em comunidade nestes fóruns em que estamos próximos, porque eu acho que já não há volta a dar. Com a digitalização acho que é muito difícil. Eu hoje estava a ler que hoje em dia, isto na cena da música, a música alternativa está a matar o mainstream. Toda a gente quer fazer parte de uma tribo, e então há cada vez mais tribos, então há cada vez mais fóruns de verdade. E vou voltar aqui a um livro que também estou a ler, não sei como é que eu leio, mas Já é o segundo. mas é engraçado, porque lê-se muito bem, que é a década de 80 do Buxerri Mendes, e há uma altura em que ele diz uma coisa que era: eu sou do tempo, nos anos 80,
as conversas de café eram todas iguais. Porquê? Porque independentemente da nossa classe social, independentemente da nossa etnia, todos nós só tínhamos 2 canais de televisão, começavam numa determinada hora, acabavam numa determinada hora, e as pessoas iam para o café e conversavam todas sobre o Antímio de Azevedo, que tinha estado a dar a meteorologia, o boletim polínico, não sei o quê, o concerto de música clássica, a telenovela, as conversas eram transversais, ou seja, havia espaço para as pessoas terem acesso à mesma informação. Eu acho que os média não têm interesse em terem uma informação fidedigna e imparcial. Eu acho que há muitos interesses que estão por trás, e estou a dizer assim um bocadinho de cor, e então eu acho que eu já não consigo sequer responsabilizar os mídia por aquilo que é uma informação imparcial. Eu acho mesmo que neste momento, tendo acesso a tanta informação que muitas vezes não é conhecimento, que nós precisamos é de voltar a esta cena super futurista, que é estarmos juntos e estarmos uns com os outros. Futurista, mas deixa o jornalista falar. Bom, o problema dos mídia é um problema grave, de facto, que não é de agora e que não é só português. Por exemplo, na altura, em 2016, antes das eleições dos Estados Unidos, se nós lêssemos só certos jornais dos Estados Unidos, nós nunca achávamos que Donald Trump iria ganhar, porque são jornais que estavam mais ligados a pessoas do Partido Democrata e que, enfim, previam a vitória de toda a gente, menos de Donald Trump. E mesmo sem destes contextos como os Estados Unidos e Portugal e por todo o mundo, há em vários deles contextos em que os mídias são muito pressionados pelo poder político, mas também pelo poder económico. Muitos deles também têm mesmo algum financiamento desse poder económico, e tudo isso influencia depois também, de alguma forma, não totalmente, mas de alguma forma influencia as escolhas que são feitas. Mas a boa notícia é que, se nós lermos e virmos, no caso da televisão, ou ouvirmos diferentes meios, vamos aí buscar diferentes perspectivas e conseguimos até perceber quais é que são as influências que estão em cada um deles. Portanto, eu acho que a solução para isso, não querendo também, enfim, fazer uma revolução num setor que está com muitas dificuldades, também financeiras, porque lá está, o número de venda de jornais diminuiu, o número de pessoas que assiste a canais de televisão jornalista também diminuiu, quando nós aqui é que continuamos a parar às 8 da noite para ver o telejornal. Se calhar muitos de nós sim, mas se calhar somos para outra audiência, dos 15 aos 30, se calhar as pessoas já não fazem isso, não é? Essas dificuldades que o setor está a atravessar faz com que fique mais frágil perante certas tentativas de influência. Porque quando não há dinheiro, não é? Isso até no caso das pessoas, quando não há dinheiro, as pessoas ficam mais permeáveis enfim, a certos comportamentos menos respeitosos do ponto de vista dos direitos humanos, mas que as pessoas de alguma forma têm que seguir por aí. Mas isto para dizer que há outras formas alternativas de ir buscar conhecimento. Eu não acho que seja necessariamente mau tu teres umas... estou a tratar por tu. Tu teres umas fontes e o teu amigo ter outras. Acho que podem partilhar as fontes um com o outro, não é? Eu li isto aqui, eu vi isto aqui, li este artigo, vi este artigo, até para perceber de onde é que vêm essas diferentes perspectivas. E encontrar também conhecimento em formas mais alternativas, vídeos no YouTube, PDFs de livros que estão disponíveis online, podcasts diferentes, não só em português, mas também fora de Portugal. Enfim, outras formas de ir buscar conhecimento e tentar diversificar. Porque essa ideia de ir buscar a um só sítio tudo, isso já não vai acontecer. Já não vai acontecer. Muito bem. Mais questões? Mais comentários, Exato. questões? Tem ali a Paula. Olá, estão a Olá, ouvir? Paula, Olá, Paula. bem-vinda. O meu nome é Paula. Primeiro agradecer-vos por este tópico saudável. É uma pequena reflexão, não é uma pergunta, mas dizer que concordo bastante ali com a Selma em questão da comunidade. Eu acho que é na comunidade que está tudo. Vocês falaram do amor. Eu costumo dizer que eu hoje em dia chamo esse amor bélico.
que é um amor que nós temos que ter, mas é um amor também consciente, responsável, e também tem que ter essa autoridade que falavas, Selma. E toda a minha vida é feita disto, deste amor bélico, este amor que está cá dentro, este amor que está nas trincheiras e que enfrenta várias questões, nomeadamente como mulher negra, mas eu acho que o sentimento da comunidade que eu tenho dentro de mim e que tu tens dentro de ti tem a ver com o nosso circuito, com a nossa história. Foi-nos dado desde sempre. Eu tenho 5 irmãos, vivi em comunidade fortemente, e acho que antigamente, até em algumas comunidades portuguesas, isso também era forte. O amor torna-se bélico hoje quando nós somos atrevidas a ponto de fazer isso que tu fazes com as pessoas do teu prédio. E eu também o faço. Não no meu prédio. No meu prédio também tem pessoas que também estão abertas a isso, mas faço em todo lado. No mercado de Benfica, faço até a partilhar convosco uma história da minha menina. Ela não está a ouvir isto neste momento, em que pequenos sentimentos, pequenas paixões, em que estamos a conversar, que ela estava muito triste. Eu disse, vamos ali beber um café, bebes um sumo, em que ela estava muito triste e achava-se muito feia, e eu meti toda a gente na esplanada ao barulho. Desculpem lá, vejam para esta menina, ela não é linda, mas toda a gente ao barulho. Olhem para ela não é linda. E as pessoas ficaram, mas ela acha-se feia. Tu és linda. Porque nós temos responsabilidade, toda a gente à nossa volta, nesse sentido de cuidar. O amor é bélico, nós temos que ser fortes, atrevidas, e temos que perceber que estamos num campo de batalha. Não esquecendo esse amor, eu chamo-lhe de amor bélico, que está também na questão de envolver toda a comunidade. De fazê-los, este problema é meu, mais meu do que todos, mas sim, ajudem-me, eu preciso da vossa ajuda. E dizer à comunidade que eles têm estas potencialidades todas para dar às pessoas. Eu concordo muito com esta tua visão, Selma, e vivo assim desta forma também. De chamar a atenção, não, mas de fazê-las renascer, a reavivar tudo que está dentro das pessoas. As pessoas têm isso dentro delas. E não podemos deixar morrer este amor bélico e essa comunidade que existe dentro das pessoas, mas com esta falta de parar, como vocês já disseram várias vezes, de saberem que está lá dentro. Não podemos desistir. Não podemos desistir. É só uma reflexão. Grata, Paula. Mais uma senhora aqui? Sim. Obrigada. Olá. Não quero, não. Não. Não, ela está a fazer assim, não. A gente tem que... Não te atrevas. Olá, boa tarde. Boa tarde. É só um pequeno apontamento. Obrigada por partilharem connosco as vossas reflexões. Eu acho que é importante refletirmos sobre uma questão que tem a ver, que está relacionada com a ideia de comunidade, que é o sentido de responsabilidade que devemos todos uns aos outros, e a ideia de servir o próximo, não é? Que é uma ideia que se tem vindo a perder em sociedades que são cada vez mais individualistas, em que nós vivemos quase todos mais sozinhos, mais isolados, com as redes sociais, com o facto de podermos pedir comida fora que chega à nossa casa, de fazermos as compras, fazê-la chegar à nossa casa sem ter de passar pelas lojas da nossa comunidade. Portanto, como vivemos cada vez mais isolados, lentamente vamos perdendo um sentido de um valor que é muito importante, que é realmente o facto de sermos responsáveis todos uns pelos outros e de devermos servir todos os que estão à nossa volta, no sentido de nos preocuparmos, de ajudarmos quando é necessário, quer na nossa família, quer os nossos vizinhos, as pessoas que vivem à nossa volta, os professores nas escolas, não é? Portanto, precisamos mesmo de funcionar em comunidade, mas termos muito presente essa ideia de intervirmos, não é? De intervirmos e de não perdermos a ideia de que
tudo o que acontece à nossa volta também é a nossa responsabilidade. E se quisermos ser um bocadinho egoístas, porque nós estamos aqui para dar, mas também para receber, há uma alegria gigante quando nós servimos. Quando nós percebemos que a nossa vida, há bocado a Catarina estava a falar sobre dar visibilidade, não é? As pessoas precisam de se sentir vistas. Eu nos concertos tenho sempre o exercício de sair do palco e vou ter com as pessoas, e ao contrário, se calhar de outros artistas que vão lá para a festa, é o momento em que eu me chego perto das pessoas e olho nos olhos e que toco, que é uma coisa, as pessoas já não estão habituadas a toque físico. Para as pessoas, para a maior parte das pessoas, eu agora estou a olhar para vocês, um olhar nos olhos é uma coisa que as pessoas já não estão habituadas a ter, e eu faço isto muitas vezes, e não estou a dizer isto no sentido de vaidade, mas estou a dizer mesmo no sentido de lembrar de onde é que nós vimos. E as pessoas precisam de ser vistas, e para serem vistas nós temos que olhar nos olhos e não estar só preocupadas com as nossas questões. E eu queria lembrar que mais do que as florzinhas, tipo, não sei o quê, os voluntariados que fazemos, as coisas todas que todos nós certamente aqui fazemos, há um bem enorme, e vou voltar aos números, para o nosso cérebro, para o nosso coração, para a nossa saúde. Quando nós servimos o outro, nós ganhamos anos de vida, e nem que seja pela nossa própria saúde, né? Esse exercício de comunidade, esse exercício de serviço é algo que traz, não é palpável, mas é acaba por ser palpável, não é? Mas eu acho que é fundamental para que nós possamos resistir. E por isso, quando a Paula dizia amor bélico, o que é que ela vai dizer aqui, amor bélico? É porque nesta luta quase que nós às vezes temos, que é para poder amar e para chamar à razão determinadas coisas, nós temos mesmo que estar preparados para muita resistência. Mas nessa resistência também, quando nós servimos, e vou repetir, não é? É preciso sermos lembrados que quando nós estamos a servir, nós estamos a receber imenso. Há uma coisa que eu faço sempre que posso, de 15 em 15 dias, que é servir num centro de dia. E estar com pessoas mais velhas faz-me parar no tempo. E eu sinto cada vez que estou com aquelas pessoas, muito mais do que ir lá entretê-las, vamos cantar, é parar e ouvir o que é que elas me vão dizer sobre as suas experiências, etc. E há um ganho muito grande quando nós servimos, por isso concordo a 100%. Quando se dá, recebe-se em geral de volta, não é? Já dizia o António Variações. Exatamente. Dar e receber. Grata. Temos aqui outra pergunta também. Fazer a troca. Ora, boa tarde. Logo no início quero agradecer à Georgina e à Paula por terem feito este convite, porque eu estaria em casa a limpar a casa, mas sinto-me tão feliz de ter vindo, aprendi imenso. Muito obrigada à Selma, à Catarina, adorei mesmo ouvir esta conversa, esta partilha, e no momento que o Francisco, as pessoas já conhecem, não é? Ele deu a entrevista à Paula e à Georgina e lembrou-se de dizer que adora ler, não é? E então aquilo foi assim uma manchete nos jornais em todo lado, e ele foi alvo de tantas críticas e tantas coisas absurdas a dizerem ao miúdo. E eu senti muito acolhida, não só pela comunidade que estava a Selma a dizer, pessoas que nem sequer, a minha mãe que está em Cabo Verde ali sozinha, ali a gozar a reforma, foi dar a cara para fazer um vídeo para o Francisco, a dizer: Francisco, olha, nós estamos aqui, o avô e a avó, nós gostamos muito de ti, nós sabemos que tu gostas de ler. A senhora da biblioteca que todas as semanas acolhe o Francisco foi às notícias no meio daquelas barbaridades que diziam do miúdo: olha, um preto que sabe ler, olha, como é que estamos em Portugal em pleno século XXI, as notícias de um preto, olha, a parecer inteligente, quer dizer, coisas tão absurdas. Eu cheguei a ficar doente, porque eu disse: como é que eu tenho que explicar ao meu filho que as coisas são como são, mas ele não pode perder a identidade dele e as coisas que ele gosta de fazer, que é ler, está aqui a ler. E não pode acreditar nas dúvidas dos outros, porque ele, por exemplo, na escola dele houve uma professora que foi ter com ele: Francisco, 10 livros por dia, isso é mentira. Ele dizia: mãe, mas ela foi ter a minha cara e dizer aquilo. Eu disse: Francisco, ela conhece-te? Ela alguma vez foi tua professora? Não. Eu disse: então, Francisco, houve uma educadora de infância que ele teve
dos 4 meses até aos 2 anos, que foi também às redes sociais e disse: o Francisco já desde um ano ainda usava fraldas, gostava das histórias, ele lia com a mãe e não sei. Quer dizer, houve um monte de pessoas que chegaram perto de mim e perto do Francisco, que ele é que é o mais importante neste momento, de dar este acolhimento, de dizer: olha, tu não estás sozinho, nós acreditamos em ti. E é tão bom sentir isto da comunidade, e é verdade, tempos terríveis adivinham-se, mas o mais importante e que nos faz acordar todos os dias é isto, da comunidade, da pertença, do amor e da paciência também. Muito obrigada à Paula, à Georgina, está bem? Obrigada. Carla. E de saber o excelente trabalho que está a fazer como mãe. Isso também tem que ser exaltado. Porque o Francisco é este miúdo que eu disse durante a gravação do episódio que fizemos com ele, que eu própria estava nervosa por ver tanta sabedoria, e tudo aquilo que ele disse durante o episódio, aliás, a frase felizmente que também circulou, que eu já aqui referi, de que o mundo precisa de mais paciência, todos nós vemos que sim. Agora também está a me emocionar, mas para dizer que está aqui uma grande entrega, um grande trabalho. Esses comentários de ódio. Quer dizer, estamos rodeados e rodeadas desses comentários, mas também houve comentários muito bonitos a dizer, pá, que miúdo espetacular, comentários que chegaram à Paula, que me chegaram a mim. Olha, parabéns por terem dado a conhecer este miúdo ao mundo. E houve quem me dissesse: ele deve ter uma grande mãe. E aí está. Portanto, uma salva de palmas, Carla, para si. Mesmo. Pronto, eu acho que assim. E assim terminamos, não é? Se tu dizes, eu não estou aqui para contrariar. Sabes que eu sou contrariada naquelas partes mais políticas, não é? Agradecer à Selma, agradecer à Catarina, agradecer à minha companheira Paula Cardoso, agradecer ao Yuri, como já agradecemos, e agradecemos a todos os convidados e convidadas da primeira temporada, da segunda temporada, da terceira, da quarta e agora esta quinta temporada que estamos no Expresso. E é uma grande conquista para nós os três, e é uma conquista para todos e todas nós, porque é isso. Sem dúvida. Termino só agradecendo também o acolhimento aqui da Fábrica Abraço de Prata. Exato. Que é muito importante termos estas parcerias que nos permitem continuar a fazer estes eventos, não é? Estarmos aqui a construir esta comunidade, porque eu vejo o tal podcast como uma comunidade, portanto, a partir das newsletters, a partir de cada episódio, a partir de cada pessoa convidada, eu sei que nós estamos a construir comunidade, uma comunidade que está sedenta de conteúdos que tragam este lugar, que não é um lugar de disputa, não é? É um lugar de acolhimento, é um lugar de reconhecimento e é um lugar de crescimento. Grato uma vez mais por terem vindo. Agora tenho um convite para vos fazer. Peço que peguem nos vossos telemóveis, por favor, e coloquem na vossa agenda o dia 28 de setembro, porque nesta proposta também de continuarmos a construir esta comunidade, nós voltaremos a estar aqui na Fábrica Abraço de Prata no dia 28 de setembro, com mais um episódio ao vivo. A seu tempo revelaremos quem serão as pessoas convidadas, qual é que é a temática que nós acabaremos por trazer, mas como vocês perceberam, como nós não temos guião, nós vamos fluindo com a conversa, com a entrega, e é sempre com muita generosidade que as pessoas que aceitam estar connosco acabam por fazer parte também desta tal comunidade que nós estamos aqui a construir. Grata Selma, grata Catarina, por se terem juntado a nós, por se terem doado da maneira como o fizeram, porque eu também considero que isto é sem dúvida serviço. Sem dúvida. 28 de setembro, o telemóvel está registado. 28 de setembro, muito grata, e é um privilégio enorme, é uma honra fazer esta viagem convosco. Obrigada, Leonor, por teres vindo. Obrigada, Martim, por seres esse amigo fantástico da Leonor. E grata, aproveitem o vosso domingo.
Este episódio tem sonoplastia de João Amorim, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.